Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o Senhor, Deus. Nós pedimos, Pai, nesse momento, toma o Teu lugar, Senhor. Pai, Tu já estás no controle de tudo, Pai, desde o primeiro momento desse dia, Pai, às 6 horas da manhã, quando a Tua igreja esteve aqui, Pai, orando, Senhor, e até agora, Pai, Tu sempre continuará no controle, Jesus. Pai, nós queremos, Pai, a cada dia, Pai, que se passa, estarmos mais diante da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, mortifica o homem, Jesus. Vivifica em nós o Teu Espírito, Pai. Maldito é o homem que confia na carne, Senhor. Nós queremos ser aqueles que andaremos segundo o Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos direciona. Vem e toma o Teu lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode se sentar, meu amado, no seu lugar. Que a graça, a paz, a sublimidade do conhecimento de Deus e o seu amor parem sempre nos nossos corações. Amém? Amém! A alegria do Senhor, meus irmãos, ela é a nossa força. E se nós somos verdadeiramente do Senhor, precisamos ter essa alegria em nós. Bom, queridos, é uma alegria estar com os irmãos. Mais uma vez, né? Estamos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E sem mais delongas, meu amado, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 10, dos versículos de 1 a 4. Engraçado que mais ou menos, acho que foi 2021, eu não me recordo ao certo, mas eu lembro que o pastor tinha acabado de chegar aqui e ele ainda não era pastor da igreja, mesmo já cedo, mas ele ainda não era pastor, né? Não tinha tido aquele negócio bonitinho do concílio, mas ele já era pastor da igreja. Ele não aceitava muito na época, não, eu estou ajudando, mas ele já era pastor da igreja. E ele me ligou, Jade, eu estou precisando que tu venha aqui no culto de oração. Tem como tu vir? Eu disse, pastorzão, tudo certo, ainda é terça-feira. E aí ele falou, é terça-feira ainda, se dá pra você vir? Eu disse, não, pastor, tudo certo. E aí eu vim com o Inai pra cá, a gente recém-casado, né, estávamos. E Deus me levou a conversar justamente sobre esse texto. A gente conversou um pouco sobre a vida de Cornélio. E aí semana passada o pastor colocou a escala de pregação e ele suscitou um tema pra gente lá. E aí quando ele falou esse tema eu fiquei, meu Senhor Jesus, e agora, Pai, o que nós vamos fazer daqui em diante, né? E aí o Senhor trouxe ao meu coração de novo esse texto. Bom, eu não sei porquê, não sei. Se dependesse de mim não seria esse texto não, de jeito nenhum. Porque eu tenho muitos problemas em conversar sobre um texto que eu já conversei antes. Mas Deus me fez olhar para esse texto de uma outra maneira. E eu convido os irmãos a lerem comigo. Eu estou lendo na NAA, então se for possível, Felipe, colocar na NAA, eu agradeço. Todos os textos que eu vou ler, eles serão na NAA. Então, amém, meus irmãos? Todos encontraram? Bom, esse capítulo é um capítulo muito interessante, muito legal. E assim diz a palavra do Senhor. Atos 10, do 1 ao 4. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião de uma companhia, algumas traduções vão dizer de uma corte do exército chamada de italiana. Ele era piedoso, temente a Deus, e não só ele, mas também com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas irão para a memória diante de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seu olho nesse momento, querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção sobre nós, Jesus. Te peço, Pai, nesse momento, Pai, vem e toma o teu lugar, Jesus. Pai, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Então, se o meu coração, Pai, o meu entendimento, Pai, quiser algo que não procede de ti, Senhor, retire agora em nome de Jesus, Pai. Senhor, nenhum conhecimento humano meu, nenhuma palavra bonita que eu possa usar, Pai, pode superar a ação do Teu Espírito, Senhor. Não quero ser conhecido como aquele que fala bonito, Jesus, mas eu quero ser conhecido como um servo bom e fiel, Pai, que é Teu Filho, Senhor. Fortalece, Pai, os nossos corações. Abre o nosso entendimento para aquilo que Tu tens, Jesus. E que Tu cresças, Pai, e eu diminua nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.
queridos, hoje nós vamos conversar sobre aquilo que o Espírito Santo propôs no meu coração. A dualidade da vida cristã. Obrigado, Julinho. O exemplo de Cornélio. Interessante que o livro de Atos é um livro bem legal e bem peculiar. De longe, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos e o livro de Hebreus, eles são os livros que possuem o grego mais bem escrito da Escritura. Não à toa, foi escrito por um gentio. Lucas é o único gentio de toda a Escritura que escreve um texto bíblico. Ele está escrevendo um dos livros que ali estão. Ele não era um judeu, ele era um grego convertido. O seu nome significa loucas, vem do grego loucas, que significa não sem juízo, tá? Não é isso. É luminoso, aquele que traz a luz. Lucas é um nome bem interessante. E ele escreve tanto Atos como Lucas interessado a um irmão querido. Ele começa o capítulo 1 dos dois livros dizendo que ao amado Teófilo. Ele escreve para um rapaz chamado de Teófilo. E aí nós temos duas linhas na teologia que são bem interessantes. A primeira delas defende, a qual eu acredito, que Teófilo literalmente era um homem. Lucas usa termos muito marcantes para pessoas importantes. Então Teófilo era um homem muito importante para aquela época. Talvez ele fosse literalmente aí da casa do imperador. Talvez ele fosse um governador de Roma. Mas pelos termos que Lucas usa, me indica claramente assim que é uma pessoa. Todavia, a palavra Teófilo, ela tem um significado bem interessante. Ela é a junção de dois radicais, Theos, ou Teu, para hoje, né, o grego, Deus, e Philéo, amados. Será que Lucas está escrevendo para um homem ou para todos aqueles que são os amados de Deus? Bom, independente de qual seja das duas vertentes a correta, esse texto chegou até nós. E é uma preciosidade do Senhor. O Evangelho de Lucas e Atos, inicialmente, se acredita que eles eram uma coisa só. Não tinha diferença, não tinha Lucas e Atos. Era um texto só escrito que foi separado em dois compêndios. Os Atos de Jesus e os Atos dos Apóstolos. Todavia, o nosso pastor já comentou sobre isso aqui, eu defendo também isso com unhas e dentes. O nome desse livro não devia ser esse. Devia ser os Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. É nesse livro que nós vamos conhecer verdadeiramente aquele que Cristo prometeu. Eu preciso ir para que o outro igual a mim venha. Em Atos 2 nós temos a descida do Espírito Santo sobre o seu povo. Mas se você prestar atenção, naquele momento, querido, o Espírito Santo desceu sobre judeus. Eu e você não estávamos naquele lugar. Eu e você somos gentios. E como é que o evangelho chega aos gentios? Ah não, Paulo foi lá e ele pregou aos gentios, porque Deus comissionou ele aos gentios. Beleza, isso é verdade. Mas antes de Paulo pregar aos gentios, os gentios já tinham sido alcançados pelo Senhor. Se nós formos ver o tratamento de Jesus, ele encontra com uma mulher que é cananeia. Essa mulher pertencia ao povo de Deus? Não, mas ele diz assim: eu nunca vi fé igual a sua. Jesus encontra com um centurião e ele diz: Senhor, assim como eu dou uma ordem, os meus servos fazem. Eu sei que se tu falar daqui, o meu servo na minha casa vai ser curado. Quem assistiu The Chosen, essa cena é muito forte, né? Esse servo possivelmente era filho dele, porque eles tinham filhos com as escravas. Então provavelmente era um filho mesmo. E tá lá acamado, era o melhor amigo do filho dele na série, né? Claro, são inferências, né? Mas assim, é muito isso mesmo. A minha mente pensa justamente nessa cena. Jesus diz mais uma vez: eu nunca vi uma fé como a desse homem. Ele era um romano, ele não pertencia ao povo de Deus. Em Cristo, os portais são abertos. Ele não é mais um Deus de um povo étnico, ele é um Deus de um povo espiritual. Nós pertencemos a essa família. Mas como foi que isso começou de maneira direta? É muito precioso perceber. Eu brincava uma vez com o Julinho, né? A gente brincando no carro, era um joguinho que as meninas tinham. Eu não lembro direito, ainda deve lembrar melhor. Começava com uma palavra, aí você tinha que dizer outra palavra até chegar no que a pessoa queria dizer. Eu nunca entendi por quê e pra quê. Mas a gente começou. Aí eu disse: não, vamos brincar diferente. Vamos dizer assim, um nome da Bíblia, e você vai ter que pensar onde é, alguém assim, né? E aí eu chutei lá, pronto, vou pegar um desses. Aí começaram a dizer. Aí eu peguei Trefena e Trifosa, né? Duas irmãs que Paulo escreve lá em Romanos, nomes que tipo, ninguém sabe, né? Mas é impressionante como nós lemos a Bíblia e não nos atentamos para muitos nomes. Paulo, a gente sabe quem é com certeza, cabo a rabo. Pedro, top de linha.
já lembra do pastor e da piada que foi feita aqui com o Deide no dia que o pastor fez a pregação nas crianças. A gente já linka essas duas situações, tá vendo, Deide? A gente já lembra dessa história, viu? A gente vai falar de João. Poxa, o discípulo amado. Olha o bicho ousado, escreveu lá ao discípulo amado. Olha aí, falando dele mesmo, que negócio aí, né? A gente olha pra Judas. Esses dias a gente conversava, né? Aí a gente conversando sobre Judas, assim, irmão, rapaz, como é que o cara traiu Jesus? E tem um livro da Bíblia, né? Gente, não é esse Judas, tá? É outro Judas. Ele diz lá, eu sou irmão de Tiago e muito provavelmente é irmão de Jesus, tá? Então nós temos ali o familiar de Cristo. Cuidado, pelo amor de Deus, né? Também seria muito ousadia, né? Ter um negócio desse. Mas é impressionante como nós lemos muita coisa e a gente não presta atenção nos nomes que ali estão. Pergunta rápida, meu irmão. Quem de vocês sabe quem foi Prócoro? Quem de vocês sabe quem foi Parmênides? Quem de vocês sabe quem foi Nicanor? São nomes estranhos, né? Todos nomes gentílicos. Nome estranho danado. Mas se eu perguntar a vocês quem foi Estevão, vocês sabem? Top, né? O cara, pô, com o capítulo de Atos 8 todo tá com ele aqui, ó. Nessa perspectiva, show de bola. Se a gente perguntar quem é Filipe, todo mundo sabe? O cara foi pregar em Samaria, meu irmão. O mover do Espírito Santo de Deus em Samaria foi gigante através da vida daquele homem. Mas Estevão e Filipe, eles eram diáconos. E esses três homens que eu citei também eram. E eles foram escolhidos pelos mesmos motivos. Eram cheios do Espírito Santo. E eram homens que tinham um comportamento exemplar. Percebe que a gente lembra de dois que são destacados. Mas a gente não consegue lembrar dos outros, né? Quem de vocês sabe quem era Enéas? Bom, alguns vão dizer que era um político muito famoso dos anos 90, né? Outros vão dizer que é o dono da farmácia do Cristo do Goiti. É verdade, seu Enéas. Ele é o dono mesmo de lá. Todavia, pessoal, Enéas era um paralítico. E ele estava há 8 anos acamado, até que Pedro encontra com ele numa cidade chamada Lida. E ele diz, meu velho, Jesus quer curar você. Levante e arruma a casa. Tá vendo Enéas aqui, ó, esticando as pernas. E ele saiu. Um trecho curto. Mas a gente não lembra quem é Enéas. Quem lembra quem é Tábita? Bom, ela tem outro nome, né? Que é mais famoso, que é Dorcas. Ó, coisa linda, né? Agora ficou fácil da gente lembrar. Mas Tábita, meio sofrido, né? Tábita, que nome invocado, né? Essa mulher, o texto bíblico vai dizer, um pouquinho antes de Cornélio, tá um pouquinho acima só, que ela era uma mulher respeitável, cheia de fé, do Espírito Santo e de práticas de boas obras. Só que ela teve uma doença, morreu. Pedro passa por essa casa e é muito parecida com a história da filha de Jairo. Se você pegar, a conjectura é a mesma. Tem a mulher chorando, ele tira a mulher, entra sozinho, ora, levanta, sai, mostra a mulher que ela está viva. Ela foi ressuscitada. Mas a gente sabe que é Pedro, a gente sabe que é Paulo. Mas a gente não sabe essas situações, né? O livro de Atos é um livro muito importante e ele conta pra gente muitas histórias. E não é diferente. Nós chegamos numa história de um homem chamado Cornélio. Cornélio, nome estranho de primeira. Não imagine nenhuma criança com o nome Cornélio, né? É pesado assim, né? Olha pra isso, coisa bonita. Cornélio, ó, que Deus. A gente não pensa nisso, né? Eu costumo dizer que Cornélio já nasce com metade do INSS pago, né? Já tem 50% garantido. Só vai daí em diante. Mas quem era Cornélio? Em primeiro lugar, queridos, para nós entendermos o que Cristo quer nos falar por meio desse texto, nós precisamos conhecer quem era esse cara. E a primeira informação que nós temos a respeito dele está no versículo 1. A primeira palavra do texto está escrita assim: em Cesareia. Primeira coisa que nós precisamos entender é que esse homem estava lotado em Cesareia. Que nome engraçado. Cesareia. Homenagem ao pastor, vocês viram? Ó, coisa boa aí, tá vendo, pastor? Tem uma cidade pro senhor aí, tá? Gente, Cesareia literalmente significa isso. Ela é separada para César. Olha, pastor, por herança, olha, eita, eu recebo, né, em nome de Jesus lá. É muito bom, eu acho, esse lugar. Mas ela foi dada em homenagem, literalmente, ao imperador. O imperador César, ele deu a Herodes, o Grande, esse negócio, esse castelo, esse local. Era uma torre muito especial esse local. E lá foi estabelecido o governo de Roma na Judéia. Essa cidade era a capital da Judéia. E olha que legal, a capital da Judéia pertence a César. Olha que contradição. Como é que o povo de Deus, que reside naquele lugar, tem em sua capital, do lugar mais importante, a cidade de César? O que é mais interessante é que nessa cidade nós temos a maioria de pessoas gentílicas. A gente tinha poucos judeus morando lá. Por quê? Porque era a cidade de César. Então nós tínhamos muitos romanos naquele lugar.
E os romanos queriam associação com os judeus? Não. Então os judeus que ali estavam, eles eram de maneira majoritária maltratados. Eles sofriam naquele lugar. Esse homem estava num lugar que era muito confortável para ele. É muito bom pra gente ser crente aqui dentro. Oxe, eu vou chegar aqui desmotivado, eu tô ali triste, aí o Dani vai me dar um abraço, dá 2 tapas nas minhas costas, ora comigo, eu já fico animado. Eu vou ali, tô sentado, aí quando eu entro, tá minha esposa e minha filha, olha que bênção, ali atrás, aí ela me dá um abraço, a gente ora junto, canta junto, que alegria, o coração aquece, você fica feliz. Mas será que é fácil lá fora? De estar com aquele funcionário dele lá do mercado que só faz raiva, que você já tentou tirar ele 30 vezes, mas Jesus disse, tem um negócio aqui para ser feito ainda. De estar em um local de trabalho, como eu já estive, mal, ruim, e não consegui sair de lá. E eu dizer, Senhor, eu tenho que sair daqui, e o Senhor, ainda não. E você vai sair daqui como eu quero, não é como você. Será que é fácil ser crente em situações dessas? Para Cornélio, nesse lugar, era muito fácil ser romano. Todo mundo concorda comigo. Eu estou na minha casa. Eu sou da cidade de César. Uma coisa boa, tá vendo? Se tivesse um partido, pastor, partido de César aí. Mas para além de ser um romano, na cidade de César, o texto vai continuar dizendo que ele também era um centurião. E olha que interessante, se ele era um centurião, ele era um militar, ele era um guerreiro. Mas e além disso, em Roma, as estruturas militares, elas partiam de um negocinho chamado de legião. O que era uma legião? A legião era um compartimento militar que tinha 6.000 homens. Lá nos evangelhos, quando Jesus encontra com aquele demoniado gadareno que pergunta o nome, ele diz legião. O que o autor está escrevendo é para que eles entendessem. Eram muitos demônios dentro daquele lugar. Ele está usando o que a gente chama de hipérbole, né? Está usando um exagero para dizer assim, ele não saiu contando, peraí, vamos lá, esse, não. Mas uma legião tem 6.000 homens, então tinha muito demônio dentro daquele homem. Uma legião, ela tinha 6.000 homens. E ela era dividida entre 10 cortes. Cada corte, ela tinha 600 homens. Por isso que o texto vai dizer que ele pertence a uma corte chamada de italiana. Só que tem um detalhe, ele é um centurião. E um centurião é um cara que é responsável por 100 homens. Ele não era só um dos carinhas que estavam lá no exército. Ele não era o que a gente chama de um dos legionários. Ele era um centurião. Os centuriões naquela época, queridos, eles eram centuriões primeiro por algumas coisas. Amor a Roma. Eles precisavam devotar a vida deles em função de Roma. Os deuses romanos precisavam existir. Para além disso, César, o imperador, era o rei e Deus. Eles só podiam adorar o imperador. Ele tinha que ser alguém que amava Roma ao extremo. Para além disso também, ele era um cara condecorado, porque só era centurião quem era um guerrilheiro condecorado. Aquele homem tinha orgulho próprio. Ele podia sair por ali, esbanjando as medalhas que ele tinha. Ele era chefe de 100 homens. Para aquela época, o centurião era o cara que ganhava mais dinheiro. Por quê? Porque ele era o mais importante. Hernando Dias Lopes vai dizer que o exército romano não funcionava. Porque 100 homens eram liderados por ele de tal forma que ao ouvir a voz, eles seguiriam os passos como ele mandou fazer. Era uma convicção muito forte. O exército necessitava deles. Eles eram cheios de bravura, de habilidades, bem preparados. Cornélio não estava só no lugar ideal, mas ele era a pessoa ideal. Imagina que situação. N.T. Wright, ele vai escrever no seu comentário de Atos desse texto, ele vai contar uma história bem interessante. Em 1960, ele passou para estudar em Oxford. O cara, o inglês, né? Então foi num nível assim top. Ele é anglicano, mas ele disse que nunca foi muito comprometido com os estudos. N.T. Wright, né? Imagina se ele fosse, né? Como é que seria a situação. Mas ele disse que quando chegou lá, ele viu em Oxford os caras todos engravatados. Bom, se você já teve a oportunidade de assistir um culto presbiteriano em dia de festa, eles ainda usam as mesmas roupas. Então você chega lá, tá um cara todo de preto, parecendo que tá tendo uma formatura de seminário, todo de preto, arrumadão, aquela roupa bonita, o chapéuzão na cabeça aqui, o cara chega a dar uma autoridade, né? Diz que quando ele chegou em Oxford, ele viu pessoas desse tipo.
Os maiores pensadores da época dele estavam lá. E o que foi que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele fez: meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha a importância desses caras. E ele disse que a maioria deles eram, porque eu já estou na cadeira mais importante do mundo. Eu vou me importar contigo que está chegando agora? Você que corre atrás de mim, meu amigo. Não sou eu que vou me importar com você. E ele faz um paralelo justamente com esse texto. Cornélio podia ser um desses homens que estaria engravatado, com o PhD mais fera que nós temos hoje, cheio de orgulho próprio, sendo aquele que o CNPq ia mandar bolsa, a CAPES ia mandar bolsa, e ele ia ter vários orientantes, porque ele tem dinheiro para ofertar. Mas se a gente continuar, a terceira característica que nós vamos ver na vida desse homem é que ele era piedoso. E olha que contraste. Alguém que tinha orgulho, alguém que tinha muitos títulos para serem usados, era um homem piedoso. Não sei se você consegue perceber, quando o apóstolo Paulo escreve Filipenses 2, ele vai dizer que o Senhor, ele não achou que aquilo que ele tinha era necessário de se apegar. Ele abriu mão do que ele era, assumiu uma forma de servo, viveu entre nós, padeceu as mesmas dores que eu e você, para nos ensinar como nós podemos seguir. Cristo é o maior exemplo, porque Ele tem todos os títulos, Ele é o Senhor dos senhores, mas Ele viveu de forma piedosa. Ele não disse: aprenda de mim que sou orgulhoso e dono de tudo, mesmo Ele sendo dono de tudo. Ele disse: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. O Rei dos Reis, o Senhor dos senhores veio como servo. Esse homem tinha orgulho terreno, mas ele entendeu que o Cristo que andou pelaquela terra chamava ele para ser um homem piedoso. O interessante é que Cornélio não era cristão. Cornélio era um judeu prosélito, basicamente. Ele achou, ele olhou, ele conheceu as pessoas que pregavam um Deus verdadeiro. E ele olhou e fez: meu irmão, eu tenho que viver assim. Eu não posso viver diferente. Eu tenho valores. E esses valores se assemelham muito a esse Yahvé que estão dizendo aí. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso ir além. O termo usado para piedoso é o termo eusebes, que significa uma genuína reverência a Deus, de tal ponto que ele ia ofertar tudo que ele tinha. Ele não ia ofertar um pouco, um pedaço, ele entendia as responsabilidades que ele tinha. E se você continuar o texto, vai dizer que ele não era só uma pessoa piedosa, mas ele também era temente a Deus. Sabe, naquela época, os judeus, as pessoas que não eram judeus, mas que se convertiam ao judaísmo, eram chamadas desse jeito: tementes a Deus. Por quê? Porque elas aderiam àquilo que era essencial. Eles criam no único Deus, manifestavam essa fé, mas eles não seguiam o que o judeu tinha como base. A purificação no Antigo Testamento se baseava em duas coisas: o que comer e o que beber, e a circuncisão. Os tementes a Deus aceitavam a Deus, mas não se circuncidavam. E também não seguiam as festas e nem deixavam de comer o que para o judeu era impuro. Não à toa, quando o Senhor fala com Pedro nesse texto, ele mostra a ele quadrúpedes, animais de 4 patas, um jumento, uma lhama, um camelo. Olha que estranho, comer um camelo, né, mas tava lá. O texto também diz que mostra a ele todos os répteis. Olha, um teio, menino bom demais, corta aqui, nossa, dos dois lados, lá dentro. Mostrou também a ele todas as aves, que para o judeu também era impura. E por 3 vezes ele disse a Pedro: coma, mate e coma. E o que é que Pedro fez? Senhor, eu não posso comer o que é impuro. O Senhor vira para Pedro e diz: Pedro, o que eu purifico não é impuro. Cornélio não tinha a necessidade de seguir o que os judeus faziam, mas ele precisava conhecer ainda o evangelho transformador. Mas olha que coisa, esse que tinha orgulho para si é chamado, mesmo antes de entender completamente quem Cristo é, de piedoso e temente a Deus. Isso é mais gritante. Quantos homens aparentemente piedosos e tementes a Deus aqui dentro, lá fora, estão manifestando um outro evangelho que não o de Cristo? Quantas vezes eu não fui esse homem de estar aqui dentro falando: oh Jesus, transforma a minha vida, eu serei, Pai, eu
Eu irei para onde tu quiser que fores, Senhor. Falarei do teu nome. E lá fora eu estava envergonhando o nome do Senhor. Eu cresci no lar cristão, queridos. Eu cresci nos braços do Senhor, uma coisa linda. Mas em boa parte da minha vida eu vivi o crente Raimundo, né? Se a gente for dizer que uma perna está na igreja, mas a outra está no mundo. Eu lembro que antes de começar a namorar com o Inai, eu namorei uma jovem lá da Universidade Federal de Alagoas, que ela era 11 anos mais velha que eu. Eu tinha 17, ela tinha 28. Os meus colegas me chamavam na faculdade de gigolô, porque a idade era... Pastor, não ia não, pastor, não. Vai sair no vídeo hoje lá atrás. O apelido era muito engraçado, porque realmente, externamente, era uma verdade. Ela era muito mais velha que eu, já era concursada, tinha todo o processo e eu estava estudando. Então, assim, por meninos era isso mesmo que acontecia. Mas a minha vida estava totalmente desregrada. Não tinha valores, não tinha um princípio, não tinha nada desse tipo. Até que chegou um momento que a gente terminou o namoro e eu entrei assim numa situação bem séria. Meu juízo assim pirou, assim, nessas perspectivas. E aí o Senhor se revelou a mim, meu irmão, de tal forma assim que foi, eu senti vergonha. Nesse meio termo, eu estava aperreadíssimo aí para passar dos limites. Graças a Deus eu casei virgem e me orgulho disso. Mas não foi por minha causa não, foi porque Jesus é bom. Porque se fosse por minha causa, tinha bagunçado muito. Mas numa dessas situações que aconteceu, Jesus nunca permitiu que isso acontecesse. Ele foi muito gracioso comigo. Mas numa dessas, o meu avô quase morre. Ele teve 3 paradas cardíacas. E assim, pra mim foi muito vergonhoso ver essa situação. Porque eu cresci no lar cristão, eu conhecia a verdade. Mas eu conhecia de ouvir falar. Os meus olhos não tinham visto o Senhor ainda. É muito fácil estar aqui dentro falando de uma verdade e lá fora vivendo de outro jeito. Cornélio tinha tudo para ser esse, mas ele não era. Ele tinha orgulho para si, mas ele era piedoso e temente a Deus. Mas ele fez algo também que nós temos muita dificuldade de fazer. Muitas vezes nós queremos ser aqueles que nos envolveremos com tudo. A gente vai para Cuba para pregar lá, com os demônios subindo, a gente dando voadora neles para derrubar. Mas a gente não se importa com quem está do lado da gente em casa. Se você continuar o versículo 2, vai dizer que não só ele, mas todos da sua casa. Não só era ele que tinha um coração puro, não só era ele que manifestava Cristo, não só era ele, mas essa manifestação visível nele afetou a sua casa. Era a família toda comprometida, todos eram piedosos, todos eram tementes a Deus. Não só ele. Ele não foi uma andorinha só, né? Verdadeiramente era uma família comprometida com aquilo que Deus quer. E conhecendo quem ele era morador de Cesareia, um romano, um centurião, um homem de poder, um cara que tinha muito dinheiro, muitas posses, mas que ao mesmo tempo temia ao Senhor, era piedoso e tinha toda a sua casa comprometida. É que nós podemos aprender 2 coisas que ele tem para nos ensinar nesse texto. E a primeira delas, querido, é que obrigatoriamente Cornélio, ele fazia muitas esmolas. Se você ver no versículo 2, o texto vai dizer assim, ele vai dizer, olha, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas. Um romano não tinha prática de esmolas. Um romano não dava esmolas. Para o romano dar esmolas era vergonhoso, porque não havia virtude nenhuma em tirar do dinheiro dele para dar aos outros. Resumindo, o usurento queria ter o dinheiro, mas não queria ajudar ninguém. Então, para um romano, isso não era uma prática comum. Com quem que esse homem aprendeu a fazer isso? Naquela época, querido, os judeus eles já tinham práticas de esmolas muito bem estabelecidas. Só que houve um homem que passou, um galileu, que passou pelaquela terra, e ele foi um crítico a essa obra. Abra o livro de vocês em Mateus 6. O interessante é que no Sermão do Monte, Jesus dá 3 ordens que não são explícitas, mas são implícitas. E a primeira delas é justamente sobre dar esmolas. Olha o que ele vai dizer do 6, do 1 ao 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. E agora vem a ordem. Está escrito aí assim. Se você der esmola, é assim que está escrito? Não, está escrito quando, né? Ou seja, não é uma ordem explícita,
Mas Deus espera que nós façamos isso sim. Quando implica que em algum tempo você vai ter que fazer isso. E quando você der esmolas, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como os outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que também te vê em secreto, ele lhe dará a recompensa. Sabe qual era o exemplo que Cornélio tinha naquela época? O pessoal que passava, ó, e fazia assim. Vamos só ilustrar, viu, Ítalo? Pega aí o real. Eu dei R$1, o Ítalo. Cláudio não abriu o escorpião na carteira. Mas eu dei R$1, o Ítalo. Eles andavam nas sinagogas dizendo o que eles tinham feito. Eles andavam dentro da igreja, no contexto de hoje, ofertando. E em vez de usar esse envelopinho assim para prezar a humildade, puxava o papelote de dinheiro assim, ó, R$2, botava dentro. Qual é a necessidade de se fazer isso? Glória para si. Meus irmãos, isso pode parecer errado, pode parecer assim. Não, isso nunca aconteceu. Eu já vi. Estando eu na Sálvia, não aqui, em outra comunidade. Eu estava na Sálvia ajudando, os diáconos de um dia não estavam, e aí sobrou para mim. Fui lá, fui embora. Matemática, ele sabe contar, e fui lá resolver. E aí quando eu cheguei, o irmão realmente fez isso. Ele pegou na minha frente, abriu a carteira, puxou um bolinho de dinheiro, levantou, guardou a carteira, contou o dinheiro, puxou R$2, botou dentro, fechou o dinheiro, amarrou na liga, botou de volta e guardou no bolso. Meus irmãos, qual a necessidade de se fazer isso? Glória para si. Cornélio tinha esse exemplo, mas o texto não critica ele. Ou seja, Cornélio compreendeu como deveria fazer. Certamente as pessoas que viviam ao seu redor manifestavam uma graça diferente. Se você voltar no capítulo 9, Pedro estava numa cidade chamada... Ele estava em duas cidades, né? Primeiro ele foi para Lida e depois ele foi para Jope. Essas cidades estão muito próximas de Cesareia. Elas são as margens do mar Mediterrâneo, assim como Cesareia. Pertinho dele tinha um povo de Deus vivendo verdade do Evangelho, transformação, grandes obras. O Evangelho já tinha saído de Jerusalém. No capítulo 9 a gente vai ver que havia paz. E o nome do Senhor, ele crescia cada vez mais. Ele era um homem que fazia boas obras. Efésios 2:8 vai dizer que nós não somos salvos por obras, para que nenhum de nós se glorie. Olha de novo, a mesma conjectura que a gente tinha. Mas no 10 ele vai dizer que nós somos feitura dele. E nós somos salvos para as boas obras. O cristão que foi remido e lavado pelo sangue do Senhor, ele não pode viver uma vida sem a prática de boas obras. Nós vemos isso em Cristo, queridos. Lucas, ele vai contar a história de uma maneira bem interessante. Quando Jesus vai fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Lucas vai dizer que os discípulos voltaram. Começa o texto assim, voltaram de onde, meu amigo? Me diga onde é que eles estavam, né? E se a gente voltar um pouquinho atrás, Jesus dividiu, fiquem quietos que nem ela, assim, desse mesmo jeito quando eu vejo essas coisas. Tá certo, meu amor, tá certo. E aí, voltaram de onde? Jesus tinha mandado eles de 2 em 2 pregar o Evangelho. E meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Dene, tá lá, eu e tu, agarrado aqui no braço. Jesus fez, Dene, Jade, vão, que Jesus, olha meu irmão, vocês vão ver o extraordinário em meu nome acontecer. Tá, eu e Dene lá, a gente vai embora, caminhando e cantando, seguindo a canção. Os discípulos de Emaús no caminho certo, voltando, né? Não ficar pesado, mas alguém encontrar não. Voltando para ela, toda aquela alegria. E chega lá, tá Ingrid acamada, ai meu Deus. Ai Jesus, oi Senhor. Dene olha para mim e lembra, ei, o Senhor Jesus disse que se a gente orasse no nome dele, a gente ia ficar boa. Vamos orar? Tá aqui, Senhor. Oração de poder, né? Abençoa a vida da Ingrid, que ela levanta o nome de Jesus. Dá um salto, bota os pés no chão. Oxi, consegui. A gente chega lá, tá Cléia, dos 5 dedos da mão perdeu 4. Tava só com o polegar, assim, Cléia só dava joia só, Cléia. Não, ela fazia assim, sim, assim só. Os 4 dedos cortados, que ela não tinha óculos, aí ela foi cortar o dedo. Quando a gente chegou lá,
Foi aí que eles se conheceram para casar, foi nesse dia. Aí o Dente chegou lá e fez: Jade, Jesus disse que se no nome dele a gente orar, as coisas serão resolvidas. E aí a gente orou do Senhor, que cresça os dedos. Meu irmão, imagina os dedos da Cleia saltando assim, ó. Pra! E a Cleia: meu Deus, eu tenho mãos de novo, que coisa linda! A gente voltar e ver correndo e ver, meu irmão, o demônio sair correndo. Meu Deus, eles vêm em nome de Jesus, eles vêm em nome de Jesus, para um lado e para o outro. Eles viram milagres e maravilhas. E eles voltam para Jesus. Jesus sabia de tudo? Sabia. Mas Jesus é muito bom, porque Ele quer ouvir a gente, mesmo sabendo de tudo que a gente já fez. A gente não quer ouvir o outro, e nada, quer falar só. Mas Ele, sabendo de tudo, quer nos ouvir. Oh, Deus, como Ele é precioso, né? E Ele senta aí, vamos conversar. E Ele leva eles à parte. E eles estão conversando lá. Até que Jesus percebe que tem uma multidão atrás dele. O que é que Jesus fez? O que é que nós faríamos hoje? Tá o pastor, liderança da igreja lá com os irmãos. Não vou nem aperrear o pastor. O pastor está na reunião do presbitério. Não posso aperrear o pastor. Mas Jesus, vendo que a multidão estava ali, Ele deixa os discípulos lá. E Ele vem para a multidão. O texto vai dizer que Ele pregava a vinda do reino de Deus, mas Ele também fazia milagres naquele meio. O que é que os discípulos, os caras experimentaram o extraordinário de Deus. Viram coisas que nós talvez até hoje nunca tenhamos visto. Aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, despede eles que a gente não tem comida não. Meu irmão, os dedos da Cleia cresceram. E a galera não conseguiu parar para pensar que o mesmo Deus que fez aquilo podia alimentar aquelas pessoas. A resposta de Jesus é muito forte. Jesus não diz assim: homens de pouca fé. Podia ter dito, é verdade. Mas Ele diz assim: deem vocês de comer a eles. Aí eles: peraí, Jesus, só não entendeu o que a gente disse. Não tem comida não. Aí Jesus faz a segunda pergunta: o que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. 3.000 homens. 5.000. Mas só eram contados os homens. A gente tinha em torno de 20.000 pessoas naquele lugar. Todas comeram. E não foi em pedaço microscópio, não. Sobrou comida. Sobrou 1/6? Não. Sobrou 2? Não. Sobrou 12. Ah, não, porque Jesus é o Deus de fartura. É porque Jesus é o Deus que ensinou a eles mais uma vez que aquilo que eles experimentaram precisa ser real. Não precisa ser só de conhecimento, de vida. Confie em Cristo. Cristo olhou para aquela comunidade cheia de gente lá e Ele disse: eu preciso cuidar deles. Eu vou ouvir vocês depois, mas eu preciso cuidar deles. Vocês estão no caminho já, mas eles ainda precisam me conhecer verdadeiramente. Na realidade, nem os discípulos, nem aquelas pessoas ainda tinham conhecido o Senhor intimamente. Mas o Senhor teve mais uma oportunidade de mostrar a eles como eles deveriam seguir. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê coisas magníficas no Senhor. Quando a gente volta para Lucas, deixa eu só abrir aqui, Lucas 4. Lucas 4, nos versículos 38 e 39, diz assim que Jesus, deixando a sinagoga, Ele foi para a casa de Simão. Aí ó. Simão estava doente. E Lucas é muito bom, que ele é muito bom no detalhe, né? Ele diz assim: com uma febre muito alta. E pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e ela passou a quê? A servi-los. Jesus estava comendo na casa de Pedro. Ele se inclinou a ela. O texto diz isso. Ele se inclinou. Manifestou compaixão, graça, amor. A gente olha para Atos 3, quando a gente vê lá, eles estavam indo orar. Estava todo mundo indo orar no templo. João Pedro estava indo lá. O cara era botado todo dia para pedir uma esmolinha. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? A esmolinha. O que é que Pedro vira para ele e diz? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levante e ande. Pedro podia ter passado por aquele lugar. Aquele homem não merecia o toque daquele que andou com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pelo contrário, aquele homem era mais um do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores queria alcançar. Da multidão dos que creram. Quando a gente olha para o texto de Atos, abra aí em Atos 4:32.
Esse texto é muito precioso, porque não só Jesus, mas a comunidade entendeu que precisavam viver a prática de boas obras, cuidando dos outros. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor correspondente e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Aquela comunidade compreendeu que eles precisavam viver uma vida mútua em ações. Já você está dizendo que eu tenho que vender tudo que eu tenho, entregar nos pés de pastor para ele decidir como é que vai ter? Bom, os tempos hoje eles são diferentes, né? A vida comum em comunidade daquela época é um pouco diferente da vida em comunidade que nós temos hoje, mas o princípio não muda. Nós fazemos parte de um só corpo, onde se um sofre, todos nós sofremos juntos. Será que verdadeiramente temos vivido isso? Nele orando hoje, disse: irmão, saia do seu lugar, chore com os que chorem, se alegre com os que se alegram. Será que nós estamos sensíveis verdadeiramente para chorar com os que choram? Ou será que nós temos a solução para os problemas? A gente chega, abraça, aí tá a Ingrid lá chorando, desesperada. Aí eu chego na Ingrid assim, vou lá, abraço ela aqui, pastor, não precisa aqui, abraço ela, ô Ingrid, Deus vai curar todas as coisas, viu? Deus vai fazer, minha irmã. Naquele momento a Ingrid só queria um abraço. O que Deus vai fazer, ela sabe, que ela é de Jesus. Muitas vezes nós queremos resolver o que não é nossa responsabilidade resolver. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você se levantou do seu lugar nesse momento e foi orar pelo pastor? O pastor que tem que orar por mim, que ele que é o líder. Mas você esqueceu que o pastor é ser humano, igual eu e você? Vocês perceberam que quando o pastor trabalhava, ele assistia os cultos lá atrás, em pezinho naquele negócio? Alguém sabe por que ele assistia em pé lá atrás? Porque ele acordava 4 da manhã todos os dias e ia dormir muitas vezes perto desse horário. E se ele ficasse sentado, o ser humano ia fazer ele dormir. Quantas vezes a gente se levantou do nosso lugar para orar por ele? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes você fez isso? A gente espera que ele se preocupe com todos nós, não é isso? Mas e nós? Temos nos importado verdadeiramente com ele? Quantas vezes você saiu do seu lugar e foi abraçar um músico que estava tocando? Quantas vezes você saiu do seu lugar e foi orar por eles? Não, porque a Nela mandou orar pela igreja. E o músico não faz parte da igreja, não. Confraternização, perceba. Todo mundo se abraça. Fica com música ali assim, ó. Às vezes a gente se abraça a gente mesmo, né? Fica eu aqui do lado, um pega e abraça o outro. Meus irmãos, qual é a diferença? Quantas vezes você subiu ali para orar por alguém que está lá em cima? Ah não, porque o altar é um lugar santo, justamente. Pessoas santas oram umas pelas outras. Ah não, mas vai virar bagunça. Deus sonda e conhece o seu coração. Se você estiver fazendo para se mostrar, não vá. Mas muitas vezes Deus falou conosco, de pessoas que estavam aqui em cima, cantando. Muitas vezes fragilizadas. Muitas vezes chorando. Muitas vezes entristecidas. Estão sentindo, mas o coração está apertado. Deus fala conosco. E a gente vai assim, mas quem está lá em cima não precisa de oração não. E a gente segue a vida. Será que verdadeiramente nós somos aqueles que vamos servir uns aos outros de verdade? Muitas vezes a gente acha que servir uns aos outros é pegar um dinheiro, botar no bolso do irmão e sair. Dar com a direita para a esquerda não ver. Isso também é verdade. Faça isso. Deus mandar, faça. Mas muitas vezes Deus está pedindo que você dê só um abraço. Que você dê um ouvido para ouvir o que o irmão está passando. Que você manda uma mensagem para o irmão só dizendo assim. Me perguntar muitas vezes como ele está. Meu irmão, Deus é contigo. E eu também. Viu? Pode contar comigo. Você pode contar com a minha família. Eu lembro que há um mês mais ou menos eu liguei pro Dene. E assim, eu deixei todo mundo na família desesperado, né? Que eu liguei pra ele, pra Clé, pro Vitor e pro David, né? E eu liguei pro outro número do Dene. Tem 2 números, gente. Você se liga aí. Mas tem um que eles querem privado, só poucas pessoas têm. Não, brincando, era de outro. Brincando, não tem. Pelo amor de Deus, ficou pesado agora, né? Não, é brincando. Só tem a Clé, o pastor, eu e o menino. A pessoa, eita, grupinho, ó. Não, brincando. Era outro número que ele tinha, que a Clé uma vez me passou, porque ele disse, se ele não atender nesse, atende nesse. Não, beleza, tudo certo. E eu liguei pra todos os números dele e não me atendeu. Só filho da mãe, não, querendo falar com ele, não me atendeu.
E assim, eu mandei um áudio para ele, mandei um áudio bem sensibilizado. Por quê, meus irmãos? Nós três, eu, Dani e o pastor, nós tínhamos uma amizade muito boa. Estávamos sempre juntos. Mas com as responsabilidades da vida, a gente acabou perdendo um pouco isso, né? E a gente teve um retiro de líderes, o retiro de líderes foi muito forte. Meu Deus, muito forte, assim. Deus falou muito nos nossos corações, foi de verdade, assim, um romper de barreiras ali naquele lugar. E aí eu precisava ligar pro dele. Eu falei com o pastor lá na hora, eu olhei pro pastor, pedi desculpa. Ô pastor, meu Deus do céu, chorou umas 4 horas lá. Hipérbole de novo, né? Só pra deixar certo. Mas aí eu tentei falar com o Dani pela mesma perspectiva. Meu irmão, me perdoe. E no meu coração me entristeceu muito uma coisa. Dani passou por um período de saúde muito sério. Mas eu falei com o Dani em 4 meses, 2 vezes. Uma delas para tirar uma brincadeira. E a outra delas perguntando como ele estava e respondendo a mensagem que ele me mandou 2 semanas depois. Meu coração ficou muito apertado. Porque no fundo eu queria a amizade. Não, a gente tem que voltar àquela amizade. Mas será que verdadeiramente eu estava me importando com a vida do meu irmão? Nós vivemos uma vida em comunidade. As esmolas são práticas de boas obras. Dinheiro muitas vezes não vale nada. Mas uma vida presente nas nossas vidas, ela vale muito. Nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, nós nos preocupamos com dinheiro. Nós não nos preocupamos com o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Mas nós somos fortalecidos quando nós temos pessoas que amam a Deus e nos amam também. Minha mãe diz uma coisa, que ela diz: meu filho, dinheiro a gente sempre arruma. Mas pessoas amigas que manifestam o amor de Jesus, nem sempre nós vamos ter. Nós precisamos ser essas pessoas. Cornélio entendeu que era preciso dar esmolas. Será que eu e você temos compreendido que precisamos ser instrumento de Deus na vida das outras pessoas também? Eu passei na casa do irmão Damião, acho que foi segunda-feira, aniversário da Inai, ontem a gente passou lá. E ele disse: eita, meu irmão, já estava quase mandando mensagem para você. E na hora eu fiquei assim: irmão Damião, só precisa de alguma coisa. Que eu já fiquei preocupado, meu Deus, será que ele vai mandar mensagem que tá precisando de alguma coisa, né? Assim, para ajudar ele em casa. Aí ele fez: não, meu irmão, tá tudo em paz, graças a Deus. E aí eu fui embora. Mas nós precisamos ser as pessoas que nos importarão com os outros. O mundo contemporâneo, ele é muito exclusivista. Importa o que eu quero. Se eu estou bem, beleza. Mas o mundo de Jesus não é exclusivista, né? O mundo de Jesus, ele olha para todos. Porque nós não somos pessoas diferentes na família de Deus. Nós somos um só corpo, onde Ele é a cabeça. Cornélio entendeu isso, queridos. E o convite que eu tenho para você hoje, entenda isso também. O convite que eu tenho para mim, entenda isso também. Ontem à noite, conversando com o Iná, eu virei para ela e fiz: meu bem, domingo, a pregação do pastor falou muito comigo. Que o pastor domingo bateu no quieto, no avivado, no acadêmico, no espiritual demais. Só baixou a cabeça, porrada. Ele disse: não, Deus falou mesmo, eu vou incluir todo mundo aqui na lista, que cada parte do corpo é diferente. Ele tá: você que tenta cientificar muitas coisas, olha, cuidado isso, e você espiritual. Meu Deus, o pastor vai pegar um fight aí com a galera. Eu olhava, o pastor falando assim: irmão, assim, ô Senhor, fala meu coração, Pai. Não tinha um irmão que tinha coragem de levantar a cabeça, todo mundo assim, ô Jesus. Mas foi muito bom. E assim, Deus falou muito comigo quando eu estava aqui na ceia. E eu achei até bom que a Nela me chamou para tocar uma música que o Ítalo não desenrolou. Aí eu fiquei aqui, bem aqui assim. E eu, graças a Deus, meu Deus, a Nela ficou na minha frente, a Manuel do lado. Aí dava para ver só assim, só na brechinha, né? E assim, o Espírito Santo foi falando comigo e eu comecei a chorar. E eu cantava, ninguém entendia nada que eu tava cantando, mas eu tava entendendo o Senhor também, né? Mas no meu coração eu tava cantando: nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Aí eu só consegui entender nada que eu falava. Mas assim, Deus falou muito comigo sobre isso. Será que eu tenho refletido o Cristo vivo? Chamei na ontem, eu fiz: meu bem, eu me questionei muito domingo se eu verdadeiramente tenho refletido o Cristo aqui nessa casa. Aí ela ficou toda assim, pensativa, né? Aí ela tentou, acho que ela sentiu que eu fiquei meio deprê na hora. Eu comecei a chorar de novo, né? E eu não sou uma pessoa de chorar muito. Aí ela desesperou um pouquinho, ela chegou perto: não, meu bem, mas ó Deus, tentou dar aquela conciliada, né? Mas me fez refletir, meu irmão. Muitas vezes nós estamos aqui para bater um ponto. Mas nós precisamos estar aqui com o nosso coração conectado a Deus a tal ponto que se Ele disser vá, você precisa sair e ir. Eu lembro que uma vez a Nela deu uma chamada aqui na galera, porque ela disse: meu irmão, sai do seu lugar e vai orar. E ela cantou a música, ninguém saiu, pô.
Foi uma pessoa ali, uma pessoa aqui, mas a maioria da igreja não foi. Ela, meu irmão, se você não está preparado para isso, como é que nós vamos ser comunidade? Como é que o meu irmão está chorando do meu lado? Eu estou vendo, é um momento de oração. Eu vou dizer assim, Deus abençoe. Nós precisamos ter compaixão. Uma das marcas da nova criatura, Colossenses 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nós precisamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. O que é um terno afeto de misericórdia? Você não pode ver alguém chorando do seu lado e ser indiferente. Você não pode ver o seu irmão cabisbaixo e você passar e dizer assim: é um dia só, não vai dar nada. E isso é difícil para mim, irmãos. Quem estava no retiro de liderança, você é bem pentecostal agora, puxou. Eu tive uma oportunidade, contei meu testemunho. Eu brinco com o pastor direto isso, aí ele manda um salve pra ele, aí fica uma brincadeira, muito legal. Mas eu contei um pouco sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa que todo mundo aqui fala comigo e eu converso com todos vocês. Não tem uma pessoa aqui que eu não sei como é que tá a situação. Mas eu posso garantir a vocês, com exceção da minha esposa, do pastor, do Dene, talvez nenhum de vocês que aqui estão saibam nada da minha vida. Eu não sou uma pessoa de me expor. Eu tenho muita dificuldade com isso. Em primeiro, em confiar nas pessoas. Em segundo, entender que a minha vida importa. Eu acho que Deus faz muita coisa e a minha vida é tão ínfima perto de tudo que Deus faz que não tem necessidade de ser comentada. Mas Deus tem trabalhado muito comigo, porque nós não podemos viver um evangelho solitário. Eu não posso viver um evangelho solitário. O Cristo que se entregou por mim, Ele se importou comigo. Mas Ele nos chama a também nos importar com as outras pessoas. 2 Coríntios 5,18 vai dizer que Ele nos comissionou o evangelho da reconciliação. Como é que nós vamos reconciliar outras pessoas com o Pai se nós não temos relacionamento? Cornélio não foi só um exemplo de boas obras, mas ele também foi um exemplo de oração. Muitas vezes nós somos os espirituais, mas não exercemos isso na nossa vida prática. Mas muitas vezes nós somos os ativos que não vivem uma vida de oração. Sabe, queridos, Deus tem falado muito comigo e quem me ajuda muito nesse processo é a Inai. Eu sou o cara da Bíblia. Vamos conversar de Bíblia, a gente fala, meu Deus, 15 anos, assim, é muito bom. Mas eu não sou o cara da oração. Eu oro. Parece até que eu oro. Todos os dias eu oro, sim. Mas talvez as minhas orações não sejam as melhores. Assim, de tipo, Senhor, preciso de intimidade, tempo contigo, de conversar. Eu oro. Cessou, Deus não quer falar hoje, então tá tudo bem. Vou embora e sigo a vida. Só que muitas vezes, Deus só quer que eu dedique um pouquinho mais de tempo. E eu tenho vacilado nisso. Cornélio era um gentio. Ele orava para deuses estranhos. Ele fazia sacrifícios para deuses estranhos. Mas ele foi alcançado. E o texto diz que as orações dele subiram ao Senhor. Se elas subiram ao Senhor, é porque ele estava fazendo do jeito certo, como o Senhor queria. Fuller vai dizer que a oração ela precisa ser a chave que abre o nosso dia. E ela precisa também ser o ferrolho que fecha a nossa noite. Nosso pastor sempre diz, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Porque o Deus que te ouve em secreto, te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Nós precisamos compreender que nós somos chamados a uma vida de oração, queridos. Nós precisamos viver uma vida comprometida com aquilo que Deus quer. Cornélio orava continuamente. Cornélio teve suas orações ouvidas pelo Senhor. Através da vida de Cornélio, os gentios foram alcançados. Quando Pedro vai para aquele lugar, ele diz, agora eu vejo. Eu não posso dizer que aquilo que é impuro aos meus olhos é impuro para o Senhor, porque Ele purificou para si mesmo um povo santo, perfeito, agradável. Aqueles gentios tiveram como a marca a descida do Espírito Santo sobre eles. Cornélio, um homem que impactou a vida de muitos daquele lugar. Hernandes Dias Lopes vai dizer que em Atos 2 conversões são fantásticas. Um perseguidor que virou perseguido e um gentio que se tornou filho de Deus. Nós precisamos compreender, queridos, que as nossas orações elas precisam ser verdadeiras. Há uma banda antiga, acho que a Neila deve lembrar, não sei se a Esmeralda deve lembrar também, mas ela tem por título Band de Voz. Olha o nome da banda, né? E ela cantava uma música, a gente canta muito a música na bandinha, né? Por exemplo, na minha vida houve uma mudança linda. É deles também, tá? Jesus virá outra vez aqui, Jesus. Deles também. Mas tem uma música deles que é Intimidade. E ela ficou muito conhecida, não sei se tão bem, né? De forma tão positiva, mas que o R.A. Soares, o grupo de louvor lá da igreja, cantava essa música. Inclusive eu conheci ela lá.
Não gosto muito, não comungo muito, é neopentecostal, não gosto. Mas tocava essa música lá e eu achei ela muito interessante. Porque ela diz, intimidade com o Senhor eu quero ter. É na tua intimidade que eu conheço o teu querer. Como é que nós temos agido se nós não sabemos o que Deus quer que nós façamos? As orações de Cornélio chegavam no trono da graça. Será que o que nós temos feito são orações sinceras? O termo usado aqui é deomai, é uma súplica profunda. É colocar a dependência, as necessidades dele de lado e colocar tudo isso nas mãos do único que pode transformar, o Senhor. Será que nós temos vivido uma vida de súplica, de oração profunda? Quando os apóstolos constituíram os diáconos, ele diz, olha, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Será que nós temos vivido isso verdadeiramente? Jade, quer dizer que a gente não vai agir? Não, existe uma dualidade. As duas coisas precisam acontecer. Mas nós precisamos amar a oração, assim como nós amamos cuidar dos nossos irmãos. Essas duas coisas precisam ocupar um lugar no nosso coração. A palavra ela vai ser a base, nós temos que viver isso de maneira preciosa. Mas nós somos chamados, queridos, a viver uma vida de oração verdadeira. Será que verdadeiramente nós temos vivido isso? John Bunyan, ele vai dizer que eu posso fazer até mais do que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais do que orar, até que eu tenha verdadeiramente orado. John Knox, o pai do presbiterianismo. Muitas vezes nós oramos para os nossos irmãos presbiterianos e achamos eles frios demais, né? Talvez seja só uma outra forma de se expressar a fé. Mas John Knox, ele foi um escocês muito brilhante. Era um homem douto no conhecimento bíblico. Ele era um fenômeno de Bíblia. Mas ele era um homem de oração. A rainha da Escócia, na época, ela tinha um dos exércitos mais importantes do mundo. Ninguém invadia a Escócia. E perguntaram a ela qual era o medo que ela tinha. E ela disse, eu não tenho medo de exército de homens nenhum. Mas eu tenho medo das orações daquele homem. John Knox era tão conectado com o Senhor, de tão intimidade, que a rainha, mesmo não sendo cristã, verdadeiramente olhou para ele e disse assim, a oração daquele homem tem poder, porque ele sabe que ele tem crido, ele conhece o seu Senhor. Uma das orações que John Wesley fez, ele se colocou de joelho, joelhinho lá, que se você for na casa dele, você vai ver essas marcas na madeira, né, em todos os lugares. E ele, Senhor, dai-me 1000 homens e eu ganharei a Inglaterra para ti. A oração dele não era, eu preciso deles para fazer isso. Senhor, já estou fazendo. Mas traz mais pessoas, que todo esse território gigante vai ser alcançado pelo teu amor. Ele era a tocha tirada do fogo, o coração aquecido que vivia um Cristo vivo. Lutero tinha dias que chegava a orar 14 horas por dia. Mas ele era um monge. Mas ele já era um monge perseguido nessa época. Ele não era mais alguém livre. Se ele saísse, ele podia morrer. Mas ele depositava dias de 14 horas de oração. Qual é a diferença deles para nós? Eu lembro que a irmã Valda uma vez falou aqui assim, a prioridade que nós temos colocado. Essa é a diferença. Todos nós, às olhos do Senhor, somos iguais. Cristo é um, está em todos. Mas como tem sido a nossa resposta frente a isso? Como tem sido a minha resposta frente a isso? Eu não sou diferente de você, meu irmão. Eu estou aqui com a palavra, mas eu sofro e padeço das mesmas situações que você. O que é que nós temos feito? Quando nós olhamos para Cristo, em todo momento Jesus estava orando. Quem é que tinha mais intimidade com o Pai que Jesus? Eles são um em essência, é a mesma coisa. Mas Jesus nos ensinava o tempo todo. Antes de escolher os discípulos, ele passou a noite toda orando. Jesus orava tanto que os discípulos oraram para ele e disseram assim, mestre, nos ensina a orar. João ensinava a galera lá. E Jesus dá para ele a oração chamada de Pai Nosso, por nós hoje. Jesus orava tanto que o pastor uma vez ele pregou uma peça comigo assim, eu quase endoido. Eclésia, casa do irmão Damião, a gente estava lá lendo, bênção de Deus. O pastor mandou a lição no domingo e a lição, João 17. Aí eu disse, não, o pastor vai pregar 3 versículos, né? João 17, oração sacerdotal, é uma oração fortíssima. O pastor é 3 pontos, 3 pontos, o capítulo todo. E eu só orava, Senhor, me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Que esse é um texto muito difícil, muito completo, muita coisa tem que ser falada. Mas foi muito bom como o pastor tratou, o texto foi bem legal.
Mas Jesus passou um capítulo de João todinho orando pelos que estavam com ele, orando pela igreja e por todos aqueles que seriam alcançados pelo Evangelho. O texto que está lá fora ali bonitinho, a gente diz sempre, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe onde esse texto saiu? Em uma oração. Jesus estava orando. Nós precisamos compreender que o Cristo que orava nos chama para orar também. Quando Jesus deixa ele no Pentecostes, lá em Atos 1, eles estavam reunidos ali, meu irmão. Não estava só assim, será, meu Deus? Eles estavam orando. Estavam juntos, em um só Espírito. Sabe, nós vivemos aqui há 2 semanas um momento precioso na igreja. Um momento de oração assim, verdadeira. A gente vê irmãos posicionados como nós nunca vimos. Mas como o pastor falou domingo, será que nós pararemos ali? Quantos de nós estivemos aqui hoje durante o dia? Eu botei meu despertador para tocar 5h30 hoje, do relógio, né? E aí eu disse, não, bênção de Deus. Quando eu acordei às 6h40. Porque eu esqueci de ver os dias que eu tinha programado e eu botei 5h30 só para quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, já era terça, esqueci, né? E aí eu fiquei agoniado, meu Deus, eu não vim para reunião de manhã. Aí eu saí de casa, de sair, não, eu sou, meu bem, não fui. Aí eu disse, mas vou tentar vir à tarde. Aí a gente veio junto. Aí, não, você vai lá. Graças a Deus, assim que saí do trabalho, já vim pra cá. Fiquei aqui um pouquinho com os irmãos. E aí voltei pra casa, porque aí tinha que fazer umas coisas com a Zoe. Mas nós precisamos viver isso de verdade. Ah, Jade, você quer dizer que aqui na igreja que nós vamos ser cristãos? Não, mas é importante sermos aqui também. Nós queremos ser os transformadores do mundo lá fora, mas muitas vezes esquecemos de estarmos reunidos como família de Deus. Na sexta-feira, quando a gente chegou de Arapiraca, depois de estarmos lá com Maiara, com o Neto, eu tava vendo um vídeo que eu publiquei. Até a Vanessa curtiu um pouquinho do carinha, que é um cara que toca viola. E ele canta umas músicas assim na viola, eu acho muito massa. Eu tenho muito interesse em tocar viola, mas eu ia comprar e não comprei. Mas muito legal. E aí ele canta as músicas assim, eu até disse a Vanessa quando ela publicou, né? Só, talvez se eu ouvisse o worship assim, eu tinha gostado antes, né? Que fica bem legal na viola, bem interessante. E aí eu publiquei o vídeo e aí eu rolei, né? Às vezes o Instagram traz baboseira, besteira, mas me mostrou uma música. E essa música me pegou assim de um jeito que eu fiquei, meu Deus. Às vezes Deus fala, né, assim, a gente fica naquele, não, a gente canta por cantar, mas Deus falou comigo nesse dia. E eu fui me envergonhar de novo, eu fiquei muito envergonhado esses últimos dias, assim, foi bem pesado. E a música, ela tem por título Lembra-me. Ela é de um irmão nosso de Maceió, Cássio Petronilo, o nome dele, bem estranho, né, o nome do rapaz, mas beleza. Foi mal, Cássio, se você ouvir algum dia, né? E ele fala nessa música algumas frases que me ecoaram no meu coração, assim, muito forte nesses últimos dias. Ele começa a música dizendo, dá-me, Senhor, um coração ensinável. Eita, primeira barreira. Quantos de nós temos um coração ensinável nos dias de hoje? Nós estamos cheios das nossas verdades, né? Muitas vezes o pastor vai vir corrigir a gente, falar alguma coisa. Ei, pastor, estou na palavra. Mas muitas vezes nós estamos usando os textos bíblicos como pretexto para vivermos uma vida errada. Dá-me, Senhor, um coração ensinável. E ele quebra minhas pernas de novo, que é manso e humilde. Ele vai dizer, dá-me um coração ensinável que aprende de ti, que tu és manso e humilde, Senhor. E ele continua, livra-me de mim mesmo. Quantos de nós não estamos cheios de nós mesmos? Será que não estou cheio de mim mesmo? E ele continua dizendo, lembra-me quem eu sou. E ele diz algo que eu acho bem interessante. Nada mais quero ser. Lembra-me aonde estou e o que não mais quero ter. E o refrão ele diz que o Senhor me fez nova criatura. Um discípulo. Alguém que foi chamado para te adorar. Quantas vezes nós não fomos essas pessoas aqui dentro, mas na nossa casa nós não fomos assim. Quantas vezes eu fui o Jade crente aqui, mas com a minha esposa eu não fui o Jade crente em casa. Quantas vezes eu fui o Jade crente lá na Castelo Forte, mas com a minha mãe e com meu pai em casa eu não era o Jade crente. Quantas vezes eu fui o Jade crente na primeira igreja batista, quando a gente estava lá. Eu era uma criança altamente bagunçada, quando estava fora daquele lugar. Queridos, é tempo de nós colocarmos nos nossos corações aquilo que procede de Deus. Deus não fala comigo, mentira.
Você quer falar com você mesmo. Eu quero falar comigo mesmo. Deus está a todo momento querendo falar conosco. Deus está a todo momento querendo se revelar verdadeiramente a nós. E o que temos feito com isso? Examine seu coração nesse momento. Examine sua mente. Como temos vivido? Um gentio. Não conhecia Cristo. Ele era um judeu. Mas as orações dele, as esmolas, se achegaram ao trono da graça. Nós já fomos alcançados por Jesus. Vivemos uma vida totalmente diferente. Nascemos muitas vezes um cristão. E o que temos feito? Muitas vezes nós queremos ser relevantes para a sociedade. Eu quero que o meu filho tenha o melhor emprego, o melhor trabalho. E eu não estou preocupado se a minha filha vai para o céu. Eu tenho muitos desejos no meu coração. Eu sei que Deus me chamou para o ensino, então eu quero me dedicar o máximo que eu puder. Eu tenho um mestrado em matemática, eu quero fazer um mestrado em teologia. Mas quando chegar lá, o Senhor não vai me cobrar título. Ele não vai dizer, eita, bonito, você tem um doutorado, THM em teologia. Ele vai olhar para mim e se verdadeiramente eu viver com ele, ele vai dizer, servo bom e fiel. Entra aqui. O Senhor, mas como foi? Quando você me viu, você me deu alguma coisa para vestir. Quando você me viu com fome, você me deu alguma coisa para comer. Quando você me viu com sede, você me deu alguma coisa para beber. Quando você me viu só, você foi a minha companhia. A gente sempre se assusta, né? Como fera. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, precisa disso. Mas ele diz que a partir do momento que nós entendemos essa vida, nós seremos o Cristo que ele espera que nós sejamos para as outras pessoas. Mas nós só podemos agir de verdade quando nós conhecermos ele de verdade. Como tem sido sua vida de oração, meu irmão? Como tem sido, Jade, a minha vida de oração? Nós não temos o amanhã. O ontem já passou. Mas nós temos o hoje. Meu convite para você hoje, meu irmão, e para mim também, reavalie no seu coração. Será que temos praticado boas obras? Será que temos vivido uma vida de dependência do Senhor? Ou será que tem sido tudo é eu, tudo é eu? Será que é isso que nós temos vivido? Não adianta de nada eu estar aqui em cima e falando pro meu coração, do meu coração e pro meu coração. Antes de falar com os irmãos, Deus falou comigo. Como eu disse, eu venho um dia de envergonhamento. Estou envergonhado há alguns dias. Mas a minha oração hoje é, Senhor, que assim como Cornélio eu possa ter o meu coração inclinado no lugar certo. Que eu possa ajudar os meus irmãos como Tu esperas que eu faça. Mas que eu possa também ter uma vida de intimidade e oração contigo. Lembra-me, Senhor, quem eu sou. Nada mais eu quero ser. Que a vida de Cornélio, querido, possa nos ensinar as orações dele e as esmolas chegaram ao trono da graça. Que não seja diferente comigo, com você. Cornélio não é o especial, não é o brinde. Cornélio é o nosso irmão, que já está com o Senhor. Em breve estaremos com ele. Mas a régua sempre vai ser o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos cantar uma música. Pode apagar a luz, Didi, por favor. E eu queria convidar você, meu irmão, nesse momento, a fechar seu olho, a concentrar no que essa canção diz. Eu convidei Vanessa para me ajudar, que ela também sabe a música. Talvez só saiba eu e a Inai e a Vanessa, mas preste atenção no que ela quer dizer. Para que possamos verdadeiramente compreender que a régua da nossa vida não é minha, não é sua, mas é do Senhor. Glória a Deus. Eita.
Dá-me um coração ensinável que aprende de ti, que é manso e humilde, e vem livra-me de mim mesmo, me refaz por inteiro. quero mais de ti. Lembra-me e lembra-me Quem eu sou, sou, nada mais quero ser. Lembra-me onde estou e o que não posso fazer, e deixarei em ti. Me fez nova criatura, discípulo, alguém criado pra te adorar. e adotado como filho. Perdão e graça encontrei naquele que primeiro me amou e fez nova. Me fez nova criatura, discípulo, alguém pra te adorar. Adotado como filho em Cristo, perdão e graça encontrei naquele que primeiro me amou. E lembra-me de quem eu sou, nada mais quero ser. Lembra-me onde estou e o que não mais quero ter, deixarei em ti. Me fez nova criatura, discípulo, alguém criado pra te adorar. Adotado como filho em Cristo, perdão e graça encontrei daquele que primeiro me amou. Dá-me um coração ensinável que aprende de ti, que é manso e humilde. vem, livra-me de mim mesmo, me refaz por inteiro. Quero mais de ti.
nós possamos aprender com a história de Cornélio, Senhor. Pai, ele nem te conhecia intimamente, Senhor, mas o Cristo que ele ouviu, Pai, fez nele uma mudança. Ele era alguém que dava esmola, Senhor, era alguém que orava, que era piedoso, que tinha sua família como pessoas tementes a Deus. Pai, que nós possamos ter o nosso coração no lugar certo, Jesus. Nós não queremos ser mais aqueles que virão para cá de qualquer jeito, Senhor. Pai, nós queremos ser aqueles que ajudarão uns aos outros, que servirão aos irmãos, Pai. Nós queremos ser aqueles, Pai, que orarão intimamente contigo, Pai. Que falarão, Pai, contigo todos os dias, Pai, porque dependemos, precisamos, anelamos por Ti, Jesus. Pai, nos ajuda a progredir, Senhor, nesses processos. Nós não sairemos da noite para o dia para sermos aqueles que orarão 5, 10 horas, Senhor. Mas nós podemos a cada dia, Pai, nos dedicar um pouquinho mais. Nos ensina, Pai, a depender de Ti, Pai, morrer para nós mesmos e vivermos as verdades que há em Ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor, e nos fortalece, Pai. Que não possamos mais voltar aqui desse jeito, Pai. Que possamos viver uma vida comum, Pai, alicerçada em Ti, Jesus. Nos dá, Pai, um coração inclinado à oração, Jesus. Também, Pai, na prática de boas obras, Senhor. E no amor, Pai, a Tua verdade, a Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Lembra-me quem eu sou. Nada mais quero ser. Lembra-me onde estou e o que jamais quero ter. Deixarei em Ti. Me fez nova criatura. Possamos ter isso como verdade nos nossos corações. Possamos viver uma vida de entrega ao serviço e uma vida também de entrega à oração. Que como Cornélio possamos ter as nossas esmolas e as nossas orações ouvidas pelo Senhor. Que elas se acheguem ao trono da graça, mas não pelo nosso mérito, mas pela dependência e suficiência de Cristo em nossas vidas. Amém.